A reserva, ela vai evitar que você faça novas dívidas. E eu gosto de falar sobre a reserva quando a gente vê a luz da palavra. Porque a gente vê, todo mundo, tá na moda falar reserva de emergência, fundo de emergência, né? Tá na moda hoje falar sobre isso. Mas, se eu te disser que tá há mais de 3.000 anos escrito e ensinando a gente, Caê, que a gente tem que ter uma reserva. Vou te contar a história, né, que eu acho interessante de José, né? José estava lá no Egito, lá, tem o sonho do faraó, aí o faraó vai lá e fala para ele assim, ó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, etc. E José fala para ele que você precisa de uma reserva de emergência, faraó. Estamos aqui em mais um episódio do DZCast, o podcast do Dívida Zero. E você pode acompanhar os nossos podcasts, nossas aulas aí no YouTube, canal Dívida Zero, também no Spotify, DZCast, e lá no Instagram, @Dívida Zero. Eu sou o professor Caê Galvão e eu tô aqui com o professor Rodrigo. Tudo bem, pessoal? Aí, Rodrigo, mais uma vez aqui. E antes de falar do assunto, hoje é um assunto que a gente vai falar aqui de dinheiro, hein? Quem gosta de dinheiro aí? Quem gosta de plantar, investir? A gente vai mudar um pouquinho aí, né? Vamos falar aí de reserva, né? De emergência, né? Um assunto, né, bastante discutido e a gente vai colocar aqui, né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui. Mas antes de falar, eu tenho um convite para você. Olha só, tá chegando a nossa maratona Dívida Zero. Tá? Essa maratona ela é incrível, né, Rodrigo? Nossa, é sensacional, gente. Cara, olha, o que a gente recebe de elogio, né? A maratona é um curso de uma semana, isso mesmo, né? Você Muito conteúdo, né? Muito conteúdo ao vivo, né? Em excelente qualidade no estúdio que a gente vai fazer, tudo certinho, ao vivo, com apostila, né? Tem uma apostila bacana, os alunos elogiam bastante, planilhas aí, quem gosta de planilhas, né? Por ser gratuito, né? Gratuito ainda, né? Gratuito. Gente, gratuito, né? A gente investe para dar o melhor para você. Mas qual é o nosso objetivo na maratona? É realmente mostrar para você que existe um método, existe um caminho para você sair das dívidas. Então seja convidado a entrar, tem um QR Code aí, entra na maratona, é gratuito. Você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Então entra, coloca na sua agenda as datas, assim que você entrar na página você vai ver as datas, coloca na sua agenda, vai estar no grupo do WhatsApp, a gente vai avisar você sobre a maratona, né? E vai ser muito legal aí, né, Rodrigo? Com certeza, participe aí, pessoal, entra na maratona. É isso aí. E, né, hoje, no assunto que a gente tem aqui, Rodrigo, reserva de emergência. Antes de começar, eu tava vindo para cá, né, pro podcast, e fui levar o meu filho na escola. Aí passei no escritório para pegar meu óculos que eu tinha esquecido. E beleza, saí, peguei o cabo, aí daqui a pouco eu ouço um barulhinho assim, ó, pum! Uma luzinha amarela né? O combustível, que o combustível tá acabando. Reserva. Né? Reserva. Aí a gente sabe que de manhã a gente tá em São Paulo, né? Um trânsito danado, né? Será que o combustível que eu tenho vai chegar no meu destino ou não vai chegar no meu destino? Será que eu vou ficar na rua? Será que... Então, ali já é um sinal de alerta. Quer dizer, aquela luzinha é um sinal de alerta. Parei, procurei um posto, né? E eu tava no minhocão ainda ali, né? Eu procurando um posto, aí eu vi um posto, já... Opa, vou lá. Por quê? Porque insanamente, ninguém... Vê uma reserva e gasta toda ela. Então, o carro precisa do combustível que é o tanque cheio, né? E a reserva é o suficiente para te tirar de uma zona de risco. Parar seu combustível no meio da rua, você dar uma pane seca, atrasar no compromisso. Ou seja, tem vários prejuízos de você não colocar na sua... É insano, né? Você não vai andar. E a pergunta que eu já abro aqui, né? Rodrigo, por que as pessoas... Sabendo disso, sabendo que uma reserva é importante, que ela precisa ter, insanamente não tem uma reserva de emergência. E esse exemplo seu é bom, né? Porque as pessoas gostam de andar na reserva no carro, né? No veículo, né? Entrou na reserva, ao invés de fazer igual você fez e ir abastecer, não. Fala, não, tá na reserva, aguenta mais um pouco e vai andando na reserva. Então, assim, é importante você ter uma reserva e tem pessoas que estão financeiramente com o carro sem a gasolina. Então, já tá empurrando o carro já. Já, né? Tá empurrando, largando na garagem lá, né? Já tá empurrando o carro, já tá sem gasolina, já tá sem a reserva.
e ela é de suma importância, gente. A reserva, ela vai evitar que você faça novas dívidas. E eu gosto de falar sobre a reserva quando a gente vê a luz da palavra. Porque a gente vê, todo mundo tá na moda falar reserva de emergência, fundo de emergência, né? Tá na moda hoje falar sobre isso. Mas se eu te disser que tá há mais de 3.000 anos escrito e ensinando a gente, Caê, que a gente tem que ter uma reserva. Vou te contar a história, né, que eu acho interessante de José, né? José estava lá no Egito, lá, tem o sonho do faraó, aí o faraó vai lá e fala para ele assim, ó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, etc. E José fala para ele que você precisa de uma reserva de emergência, faraó. E aí ele faz o quê? Ele fala assim, ó, são 7 anos que nós vamos pegar 1/3 daquilo que a gente, né, uma parte daquilo que a gente vai criar, vai de animais, de material, e aí a gente vai acumular aquilo, vai poupar aquilo, vai investir aquilo. Por quê? Porque vão vir 7 anos de dificuldades. E é uma coisa interessante, né? A vida é feita de altos e baixos. A gente vai ter em algum momento, gente. É impossível não ter uma pessoa que não teve uma emergência na vida. Então, essa reserva de emergência foi criado lá por José. Chegou lá, 7 anos, ele acumulou tudo. Quando veio a seca, quando veio a dificuldade, a reserva de emergência que o Egito tinha não matou só a fome do Egito, matou a fome do Egito, de todo Israel, toda a terra que estava em volta. Então, olha só como é importante você ter uma reserva de emergência, né? Cara, e isso é fantástico, né? Porque a pessoa se dá conta, né? Quando deu a pane seca, acabou o dinheiro, ela tá no vermelho financeiro. Porque, assim, se na vida financeira dela, né, na ascensão, tem momentos que você não tem dívida. Ou se você tem, as dívidas são controladas. Mas se você reservar uma parte ali e ir guardando de pouquinho e colocando ali, quando você vê, você tem ali um colchão, vamos dizer assim, né? Né? E uma pergunta que eu sempre faço para os mentorados, e vale a reflexão aqui, se hoje parar de entrar dinheiro, parar sua renda vier a 0, quanto tempo você sobrevive? Tem até um meme disso, né? O meme fala assim, se eu ficar sem dinheiro, se eu ficar sem trabalho hoje, eu já fico tranquilo, só que eu tenho que morrer amanhã. Porque a reserva só dura até amanhã só, e muitas vezes não dura nem no dia. Nossa, cara. Então isso é uma reflexão importante. A segunda que eu coloco aqui, que aí vem a questão das dívidas, tem muita gente que se endividou, a gente recebe, né, os nossos mentorados lá. Sim. Muita gente chega e fala assim, olha, eu estava até bem financeiramente e tal, a pessoa fala, eu estava ganhando bem e tal, não guardava, mas também não gastava mais, mas por motivo de doença, por uma pandemia, né, a pandemia teve muito disso, por uma pandemia, por um desemprego, por um viés numa sociedade, por uma separação, entendeu? Por algum motivo, né, desestabilizou e a pessoa, ali naquele momento, ela tem que fazer uma dívida porque ela não tinha uma reserva. Porque se ela tivesse uma reserva, ela teria usado essa reserva para restabelecer, né? Igual você falou, a vida é feita de altos e baixos, né? E coisas acontecem, né? Uma geladeira quebra, um pneu fura, né? Ou coisas desse tipo também. E a reserva de emergência pode servir para você nesse momento, entendeu? E pela falta dela, a pessoa se endividou, né? E é interessante porque eu acho que a palavra em si, reserva de emergência, ela veio mais à tona depois da pandemia mesmo, né? As pessoas não tinham muito hábito de falar sobre o assunto, de ensinar sobre o assunto, e veio muito à tona porque fechou tudo. Então, os empreendedores, né, eles não tinham reserva para nem um mês mais, né? O meme é brincadeira, mas era uma realidade do brasileiro. Por quê? Porque a pessoa não tinha uma condição. Bateu o desemprego, a pessoa não tinha como se manter. Então, é importante a gente olhar para a reserva de emergência, porque ela vai, além de te ajudar na emergência, ela vai te proteger de não fazer novas dívidas. Porque na hora da emergência, você faz o quê? Você passa no cartão,
Aí vai lá. Faz um empréstimo. Ela vai usando os limites que ela tem, né? Usa os limites. O cheque especial. A pessoa acha que a reserva de emergência dela é o cheque especial, né? Não, eu tenho 5 mil de cheque especial lá. Tô resguardado lá. Qualquer coisa eu uso ele. E aí fica naquele... o faturamento empata no 0 a 0, né? Só que a pessoa vai lá e não entende que aquele dinheiro não é dele. É um dinheiro do banco. E é um dinheiro caro, né? E é um dinheiro que vai ser muito caro. E aí quando você tem a reserva, você evita de fazer novas dívidas. Evita de usar, inclusive, o especial. Olha que interessante, né? Exatamente. Vai te proteger. Eu gosto da reserva de emergência, porque para mim é o primeiro passo do investidor. E às vezes a pessoa não entende isso. Não, eu vou investir em ações, eu vou investir no Bitcoin, criptomoedas, e aí e a reserva? E na hora que der o sufoco? Que é uma renda variável. E na hora do sufoco, o que você vai fazer? Da onde você vai pegar? E é interessante isso, né? Então, o primeiro ponto é, a reserva é uma proteção para você não fazer novas dívidas. Se o seu carro quebrar, sua geladeira queimou, você tem um dinheiro para você tirar. É como se você emprestasse para você mesmo sem juros. Eu gosto de dar esse exemplo para os alunos. Não, é uma vacina antidívidas. Ali você está evitando de fazer. E também uma coisa interessante, que ela protege o orçamento. Porque vamos supor que se você aqui está ouvindo todos os DZCast, aliás, né, siga os DZCast aí, veja todos, participou da maratona de Vida Zero, ou até um aluno de Vida Zero, você sabe que a gente sempre fala de fazer um planejamento, fazer um orçamento. Aí você fez tudo bonitinho o seu orçamento, igual o Rodrigo falou, aí de repente, sei lá, seu cachorro ficou doente, você levou no veterinário, minha cachorro ficou doente esses dias, cara, foi R$1.200. 1.200, aí, né, aí você vai pagar o cheque, usar o cheque especial, então, ou então você vai parcelar aqui, mas você não coloca no orçamento seu cachorro vai ficar doente, você até coloca lá um orçamento para pets e tal, mas você não vai colocar R$1.000 e poucos por mês, né? E de repente, naquele momento, né, se o seu orçamento não fechar no vermelho, você usa a reserva de emergência. Exatamente. Entendeu? E é muito interessante, Rodrigo, assim, as pessoas têm tem uma questão assim da dúvida. Mas como que eu faço a reserva de emergência? Como que eu construo? Qual que é o valor? E eu já vi diversos valores, né? Já vi reserva de emergência de 2 anos, né? E até a analogia do carro, né? Existe o tanque cheio, existe o meio tanque e existe a reserva. Por que a reserva ela é menos... Porque a gasolina lá, vamos dizer, o medidor de combustível, ele é medido em quarter. Isso. Né? É 1/4, né? 1/4. E a reserva, ela é metade de 1/4. É, né? isso mesmo. Então, assim, e tem muita gente que confunde esse conceito, principalmente na hora de investir. Você falou, tem gente que vai investir em criptomoeda, tem gente que acha que a previdência dela é uma reserva de emergência, né? Mas primeira coisa, qual seria, como que ela começa a construir, qual o valor ideal aí que seria, né? Um range de valores aí, de repente. Hoje, né, criou-se aí, né, com a reserva de emergência, aí tem várias pessoas que falam vários meses, várias coisas, né? É 6 meses, é 3 meses, fica naquela dúvida. Eu acho que você tem que começar. Eu acho que é o primeiro passo. Porque a pessoa fica assim, eu tenho que levantar 3 meses do meu custo de vida. Aí a pessoa fala, não, é muito dinheiro. Não, aí desiste. Desanima, acaba né? Desanimando. Então, assim, eu acho que você tem que começar. Porque investir hoje, gente, a partir de R$1 você já consegue investir. Então, não tem mais essa dificuldade que as pessoas criam de que é muito difícil investir. Não, muito pelo contrário. A partir de R$1, dependendo do lugar, você consegue investir. Agora, o que você precisa fazer é começar. Você tem que começar a investir, começa né, você está fechando no azul, pega esse dinheiro, investe ele para que você consiga ter o seu custo de vida. Você tem 1 mês do seu custo de vida, você já está na frente. Já é uma primeira meta, né? Já é uma primeira meta. Eu vou ter 1 mês de custo de vida. Você já está na frente de uma porcentagem gigantesca dos brasileiros. Isso é certeza. Por quê? Porque você pode investir. Agora, onde eu invisto? Aí é a questão. Você tem que investir em lugares que você vai poder ter uma liquidez alta, que nós chamamos. O que é uma liquidez alta? Eu preciso do dinheiro hoje, eu já posso retirar ele. Aí entra a questão. Eu confesso que eu fico preocupado, que eu vejo perguntas muitas vezes,
eu posso colocar minha reserva de emergência em criptomoedas, né? Nossa. Meu, então assim... Aposta, tigrinho. Tigrinho, minha reserva tá ali, tá o dinheiro ali no Tigrinho, na Bet, de não sei da onde. Então assim, tem que ser um dinheiro que esteja protegido da inflação, né? Um Tesouro Selic, alguma coisa do gênero, que vai proteger você e que protege você do seu dinheiro também, né? Seu dinheiro fica protegido de você mesmo, você não gastar, e que seja de liquidez alta. Você quebrou a sua geladeira, você vai lá, consegue resgatar esse dinheiro para pagar. Então, o primeiro ponto é onde você tem que colocar. Eu acho que isso é importante. Agora, se vai ser um mês, se vai ser 2 meses, dá um passo de cada vez. Eu acho que tem que ser assim, né? As pessoas ficam com medo. 3 Começa, meses. né? Começa. Porque é melhor. Eu prefiro que você tenha um mês de reserva de emergência do que você ficar com medo de começar, porque tinha que ter 6. Você faz a conta, você fala... Porque isso que impede. Quando a gente fala de investimento, as pessoas acham que investimento só é para quem tem muito dinheiro. Não, mas por exemplo, a pessoa ganha, vou colocar hipoteticamente aqui 10 mil. Então eu preciso ter 60 mil, eu não tenho nada. 0 para 60 é muito. Mas se você tiver pelo menos 5, metade, 10, já vai te ajudar. Né? Igual eu te falei lá. E a reserva de emergência, ela é para uma emergência. Por exemplo, o que eu te falei do veterinário custou R$1.200. R$1.200, se você tinha 2 lá, beleza, já sanou, entendeu? Eu acho isso importante porque isso impede as pessoas de começarem, né? Depois, porque existe um outro conceito que a gente chama de segurança financeira, que seria 24 meses de seu custo de vida, mas numa questão assim mais de zerar sua renda, tudo isso. Aí você tem 2 anos, né? Você tem quase quase não, né? 2 sabáticos aí, né? Fazer isso. Aí entra numa outra questão de investimento, tá? Então é importante isso, eu acho, começar, né? E tem uma questão que a gente falou, tem que ter uma liquidez, ou seja, você tem que ter disponibilidade do dinheiro. Então tem gente que acha que previdência é reserva de emergência, não é, porque o objetivo da previdência é para longo prazo, criptomoeda é um dinheiro de risco, que não é a hora de você arriscar o dinheiro. Você pode colocar, tudo bem, posso estar gravando esse vídeo, agora está em alta, coloquei 500, virou 1.000, beleza, pode virar, mas pode colocar 500 e virar 100, e virar 0, né, em ações. Pode ser que seja nessa hora que você precisa do dinheiro. E nessa hora que você precisa do dinheiro, aí você não tem o suficiente, entendeu? Então, assim, deve ser separado isso. A reserva de emergência deve ser separada. E uma questão que vem, né, muito, foi a dúvida até do Gabriel, que está aqui com a gente, né, que a gente estava falando de investimento aqui nos bastidores, e ele falou assim, eu coloco minha reserva de emergência lá no Mercado Pago. Ou tem gente que fala assim, a minha reserva fica lá na caixinha da Nubank. Eu estou falando nomes aqui, nem sou patrocinado por ninguém aqui. Minha reserva de emergência fica lá no meu banco, né? Antes da gente falar da modalidade de investimento, que a gente pode falar disso, né? E a gente tem uma recomendação diferente e tem uma explicação do porquê. A gente recomenda que a reserva de emergências fique numa corretora ou num banco digital que você não utilize ele no dia a dia. Mas explica essa lógica, principalmente pegando esses exemplos aí. Porque assim, o que eu falei antes, né? Você tem que proteger o dinheiro de você mesmo também, muitas vezes. Porque nós estamos no mercado consumista. Então, você deixa ele lá, como o exemplo que você deu lá do Mercado Pago, e aí o Mercado Livre está te mandando lá várias promoções, várias coisas lá, e você fala assim, poxa, o dinheiro já está fácil, eu consigo pagar. Hoje você consegue comprar no Mercado Livre com a sua conta do Mercado Pago sem sair do Mercado Livre. Você só coloca para descontar lá da conta. Então você tem que colocar o seu dinheiro, em uma conta que vai proteger de você mesmo. Ou seja, porque vamos colocar aqui os pingos nos is, né? O que é a reserva de emergência, gente? A reserva de emergência é para coisas, como o próprio nome diz, emergências. Né? Eu quero comprar uma bolsa nova, um tênis novo, né? Um celular novo, porque o celular tá bom, tá funcionando e a pessoa quer aquele consumismo. Aí não, a reserva não é para isso. Então, quando você entende realmente para que serve a reserva, você vai entender onde investir. E aí você tem que colocar ou numa corretora, né? Você pode colocar numa corretora, você pode colocar num banco digital
que você não está utilizando, que hoje ficou fácil, está acessível você investir. Então você vai lá, coloca no CDB de liquidez diária de algum banco, né? Banco Inter, por exemplo. Por quê? Porque aí você está colocando numa conta que você não usa. Não tem essa, você pode usar o dinheiro do banco que está lá para comprar em outro lugar. E aí você protege o dinheiro de você mesmo. E isso é importante nesse começo, né, Caio? Nesse início. Proteger, né? Porque você está passando por um processo de educação financeira para sair das dívidas. Então você precisa destinar esse dinheiro longe de você, né? Exato. Eu gosto da corretora porque ela fica numa conta lá. E se você, eu tenho um objetivo de comprar um celular novo, isso aqui, você pode criar uma subconta e também guardar lá, né, numa outra conta. Então é super importante isso, porque é o seguinte, o que acontece? A gente tem isso aqui que tem um acesso. Você tá manuseando sua conta, aí você vê lá, aí você vê que tem R$500 lá, você fala, opa, você vai querer dar um destino para isso. Lembra que a gente fala da mudança da mentalidade, né? O processo, você ainda está na mentalidade ali querendo gastar. E se você abre o celular ali na sua conta e não vê esses R$500, ele está rendendo em outro lugar. Você só vai acessar com a reserva de emergência. Eu fiz uma experiência que foi muito bacana. Eu estava pegando assim, eu tenho a conta na corretora, tem lá, mas eu fiz um exemplo pegando meu filho. Ele abriu uma conta lá no banco digital e aí eu falei, separa, coloca isso para cá e para lá. E aí um dia eu perguntei, quanto você tem de reserva? Ele falou, não sei. Aqui no banco digital, aí eu falei, quanto você tem de saldo? No saldo eu tenho R$200. E da reserva? Vamos abrir, vamos ver? Ele se espantou na hora que ele viu. Tinha mais, ele nem acreditava que ele tinha mais de R$1.000 ali de reserva. Entende? Então, assim, por quê? Porque tirou do radar dele. Às vezes, você nem sabe quanto você tem. Eu acredito que você tem que colocar uma meta e aferir isso de tempos em tempos. Mas as pessoas, como estão passando por esse processo, cara, aí de repente você vai olhar e fala, putz, eu tenho tudo isso. E vai chegar uma hora que essa reserva vai transbordar, né? Exato. E aí vai ser o próximo passo, que é você poder começar a quitar as dívidas. Tem gente que faz ao contrário, né? Pega a reserva e quita a dívida, né? No caso de uma negociação de dívidas, devo zerar minha reserva? Como que eu devo fazer? Esse é um erro que as pessoas elas cometem muito. Ela tá começando a criar lá reserva, tal. Aí vem uma opção de quitar a dívida e ele gasta todo o dinheiro que ele reservou e fica sem reserva. E é aquela coisa, né? É nessa hora que acaba o gás, né? Fura o pneu, que o gato fica doente. O gato ficou doente, o cachorro ficou doente. Aí você fala, a reserva. Aí você falou que tem uma dívida, então eu tô sem reserva. Então, o que nós orientamos, né? Os nossos mentorados, os nossos alunos, monta a reserva e usa uma porcentagem desde que não atrapalhe na sua montagem da sua reserva de emergência. Então, você está priorizando suas dívidas, você está fazendo lá todo o processo do método direitinho, aí você pode usar uma porcentagem para você quitar alguma dívida que seja prioridade. Isso que é importante frisar. E aí você segue montando a sua reserva, porque vai chegar uma hora que você vai estar com o valor acumulado, é que nem o do seu filho, ele nem imaginava que tinha aquele valor. E aí, depois da reserva também, você não vai ficar quitando dívida a vida inteira. E o que você vai fazer quando você tiver a reserva montada e você não tiver dívida mais? Aí você vai entrar num processo de investimento, que aí é uma outra história. Mas é importante você ter essa visão. Não gasta toda a sua reserva de emergência para quitar dívida. Você não pode fazer isso de maneira nenhuma. Isso é importante salientar, né, Caio? E isso volta, né, no começo, quando eu estava falando, né? É insanamente você, do carro, né? Você usar a reserva até acabar, né? Exato. Até acabar. Você negligenciar, vou usar até a famosa pane seca que fica na rua. Você não usa toda a reserva de emergência. Nunca zere a reserva de emergência. Cara, que papo legal. Eu acho que é super importante. E eu queria que vocês comentassem aí, né? Se você tem a reserva ou não, né? Se você quer uma dica. Eu tenho um guia, né? Que é o guia para abrir conta numa corretora. Eu vou deixar aqui, porque tem gente, mas eu queria deixar numa corretora. Então, comenta aí, eu quero o guia de abrir conta numa corretora aí, a gente vai atualizar esse guia. E até deixar um ponto, né, principal também aí, que é importante, o que é a reserva, né? É do salário da pessoa, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu ganho 5 mil, então é em cima do que eu ganho,
Às vezes, né, cresce essa questão. E a reserva é em cima do seu custo de vida. Seu custo de vida, isso é importante. Isso é muito importante. Né? Se você ganha 5 e gasta 4 do seu custo de vida, você tem que fazer a conta em cima dos 4, não em cima do que você ganha. Né? Eu acho que isso é importante a gente frisar aqui na hora que você estiver montando a sua reserva. Né? Isso é importante. E se você gasta 6, você tem que otimizar para gastar menos, né? E aí você vem para a maratona dívida zero para você fechar. E detalhe, a gente está encerrando o podcast, venha para a maratona dívida zero, a gente fala da reserva de emergência, a gente tem aula sobre isso, né? No livro eu falo também sobre isso, e na mentoria, cara, esse é um checklist primordial, né? A gente ajuda o nosso mentorado a construir isso, a gente dá importância, a gente monitora isso, ajuda ele, porque e estrategicamente o que ele deve fazer com essa reserva, como que ele deve quitar a dívida, porque muita gente às vezes fica perdido, mas como que eu tomo essa decisão, como que eu não tomo, que banco que eu faço, que corretor eu faço, a gente vai auxiliar cada passo, cada movimento, né, para você, desde, né, da mudança de mentalidade, sair das dívidas, fechar no azul, construir sua reserva de emergência, fazer renda extra e quitar suas dívidas pelo menor, né, valor, descontando juros. Então vem, né, se você estiver interessado também na mentoria também, a gente sempre vai deixar aqui embaixo aqui um link para você falar aí com alguma pessoa da nossa equipe, alguns mentores da nossa equipe também, fazer de repente uma sessão estratégica com eles aí. Legal? É isso aí, Rodrigo. Então, recados dados aí, tamo junto na missão. Valeu, Caio. Beleza.